Nós vamos falar hoje sobre espelhos planos. Espelho plano é qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor. No nosso dia a dia, encontramos espelhos planos em várias situações. No banheiro, no espelho de maquiagem, etc. Um instrumento óptico muito utilizado no cotidiano. Geralmente você tem, por exemplo, vidro com uma película refletora de prata coloidal, uma pintura de prata que reflete os raios solares. Lembrando da aula anterior, você pode observar que o espelho plano tem uma reflexão regular ou uma reflexão especular. Raios de luz chegam paralelos ao espelho, são refletidos também paralelos, formando imagem nítida para o observador que, por exemplo, estivesse nessa região aqui. Bom, importante para entender espelho plano é a construção gráfica de imagens nos espelhos planos. Inicialmente, antes de falar sobre imagem, eu preciso falar para vocês o que é ponto-objeto e o que é ponto-imagem. Em ótica, ponto-objeto ele é formado pela interseção de raios de luz que chegam ao sistema que você está estudando. Então, por exemplo, se você estiver estudando um espelho plano, a interseção dos raios de luz incidentes, ou seja, a interseção dos raios de luz que chegam até o espelho, determina o ponto-objeto. Nesse diagrama que eu fiz aqui, o ponto-objeto é denominado ponto P. Então, olha só, raios de luz que chegam ao sistema, a interseção deles chama-se ponto-objeto. Ponto-objeto, nesse caso aqui, real. Por quê? Porque a interseção efetiva de raios de luz. Então, os raios de luz se encontram efetivamente nesse ponto. Então, para nós, esse ponto é um ponto-objeto real. Primeiro, é objeto porque é formado pela interseção de raios de luz que chegam até o sistema, e é real porque é interseção efetiva. São os próprios raios de luz que se cruzam no ponto P. Agora é possível determinar a ideia de ponto-imagem. Ponto-imagem ela é definida pela interseção de raios ou de prolongamento de raios refletidos pelo sistema, de raios que saem do sistema. Então, se o nosso sistema em estudo é um espelho plano, esses raios aqui, observem, olha, raios refletidos, se eles se encontrarem efetivamente em algum lugar, ou se a projeção deles se encontrar, esse encontro determina um ponto imagem. Então, ó, repare bem, raio refletido, raio refletido. Nessa região aqui em frente ao espelho, não há como esses raios se interceptarem, mas prolongando esses raios, nós encontramos o ponto P'. Portanto, a gente pode falar que o ponto P' é ponto imagem, pois ele é interseção de raios de luz que emergem, que saem, que são refletidos pelo sistema, e ele também é um ponto imagem virtual. Por quê? Porque ele é formado pelo prolongamento desses raios. Ou seja, P' é a interseção do prolongamento desses raios. Desse modo, nós podemos dizer que P' é ponto imagem virtual. Imagem porque ele é formado em relação a raios refletidos pelo espelho. Virtual porque ele é formado a partir da interseção do prolongamento dos raios refletidos. Portanto, todo espelho plano, para o objeto real, ele nos fornece imagem virtual. E aqui nós temos também a representação de um espelho plano. Um espelho plano ele é representado com essa figura aqui, um risco com 3 tracinhos ou 4 ou mais até, indicando a parte de trás do espelho, a parte onde o observador não se encontra, a região onde as imagens são formadas, porque as imagens são simétricas em relação aos objetos no espelho plano. Ou seja, se você se situa nessa região aqui em frente ao espelho, a imagem de qualquer ponto dessa região é formada em relação a você atrás do espelho.
atrás do espelho, representada aqui para nós por esses tracinhos, na região oposta ao observador. Resumindo esse diagrama aqui, todo ponto real tem a sua imagem conjugada pelo espelho plano como virtual e simétrica a ele, na mesma distância dele. Olha só, imagine que esse ponto estivesse a 1 metro do espelho, a imagem desse ponto estará atrás do espelho, 1 metro também, na mesma distância. Temos agora algumas características das imagens em espelhos planos. Simetria, objeto, imagem. Como eu falei anteriormente, objeto e imagem estão à mesma distância do espelho e têm o mesmo tamanho. Então, se você estiver em frente ao espelho, a 1 metro do espelho, sua imagem estará, em relação ao espelho, 1 metro atrás dele e com a mesma altura que você possui, ou seja, tem o mesmo tamanho. Agora, isso aqui é importante. A imagem é direita no eixo vertical, ou seja, se você estiver, por exemplo, como esse menino aqui da foto, em pé em frente ao espelho, a sua imagem também estará em pé. Direita, tem a mesma orientação, porém ela é invertida no eixo horizontal. Nós dizemos que o espelho plano forma imagem enantiomorfa, troca a direita pela esquerda, ou seja, essa mão do garoto é a mão direita mexendo na orelha. Aquele garoto lá dentro do espelho, que é a imagem desse garoto aqui, está mexendo a mão esquerda. Ou seja, essa imagem aqui, olha só, é enantiomorfa, é invertida horizontalmente em relação a esse menino aqui. Agora, entenda bem, é fácil perceber isso observando a formação da imagem de um objeto extenso. Olha só, esse lápis aqui, lápis AB, para você formar a imagem dele no espelho plano, basta você traçar a imagem de A, a imagem de B e unir os pontos. E você terá essa imagem aqui simétrica, olha só, em relação ao espelho. Campo visual de um espelho plano. Campo visual, galera, é a região do espaço que um determinado observador enxerga refletida em um determinado espelho. Então, por exemplo, imagine só, esse observador aqui é muito comum em livro de física, em questão de prova, etc. O observador ser representado por uma figura de um olho, tá? Desse tipo aqui. Ele está em frente ao espelho. Ele enxerga uma determinada região do espaço refletida no espelho, mas não o espaço todo, não uma sala inteira, ou um banheiro inteiro, ou um colégio inteiro, etc. É muito comum você visualizar isso quando você está num carro, né? Você olha o retrovisor do carro e você enxerga uma determinada região da estrada refletida no retrovisor, mas não é a estrada toda. Para determinar esse campo visual é muito simples. Você traça a imagem do observador em relação ao espelho. Observem bem, na perpendicular, você pega essa distância e marca aqui para trás do espelho. E depois, a partir dessa imagem do observador, você traça linhas até o limite do espelho. Então, ó, primeiro passo, peguei, tracei a imagem do observador. Segundo passo, linhas até o limite do espelho. Essas linhas definem aqui na região onde o observador se encontra o campo visual do espelho. Então, nesse exemplo, o observador se enxerga por reflexão no espelho. E isso é fácil de imaginar. Ele está bem em frente ao espelho. Então, se ele olhar perpendicularmente ao espelho, por exemplo, ele já se enxerga. Mas ele não enxerga, por exemplo, uma região fora dessa linha traçada aqui. E também não enxerga, digamos, uma região abaixo da linha. Toda essa região aqui é o campo visual observado por esse olhinho aqui em frente ao espelho. Recapitulando passo a passo, você traça a imagem do observador em relação ao espelho, liga essa imagem até as extremidades do espelho e marca a região em frente ao espelho como campo visual, limitado por essas linhas. Aí é uma convenção, né? Atrás do espelho você faz a linha tracejada,
só para indicar que não faz parte do campo visual do espelho plano. O campo visual ele se apresenta aqui na frente do espelho. Aqui um outro exemplo de como fazer o campo visual quando o observador não está exatamente em frente ao espelho. Está um pouco abaixo, um pouco acima, ou seja, o espelho está definido por essas duas extremidades aqui. Você prolonga o espelho, traçando essa linha, que aqui no caso está até pontilhada, tracejada. Em relação a essa linha, você marca a imagem do observador. Pega essa distância na perpendicular, marca atrás do espelho. E pegando esse ponto O', quero recordar você que a nomenclatura linha é muito utilizada em ótica para a imagem de um determinado ponto. Ponto O, observador, ponto O', imagem deste observador. Você liga esse ponto O' até as extremidades do espelho. Olha só. E marca a região em frente ao espelho como campo visual deste observador em relação a esse espelho. Observem bem que essa região aqui não inclui o observador. Ou seja, nesse caso, ele não se enxerga por reflexão no espelho, que é também muito comum, né? Essa representação aqui, ela é bem similar ao espelho retrovisor externo de um carro. Muitas vezes, quando você dirige ou está de carona mesmo, você olha o espelho retrovisor, enxerga um pedaço da estrada, mas não se vê no próprio espelho retrovisor lateral do carro, que é exatamente essa representação aqui. Você na posição do motorista ou do carona, olhando para o espelho refletindo uma parte da estrada e dos outros carros, mas não refletindo exatamente você. Translação de um espelho plano. Transladar um espelho plano é tirar esse espelho de uma posição e levar para outra. Para entender isso, observem esse diagrama aqui. Você tem um ponto objeto, ou seja, um objeto fixo nessa região aqui. Tem um eixo horizontal e tem um espelho inicialmente na posição A. Esse espelho conjuga, fornece uma imagem chamada de, nesse diagrama, P1 para esse ponto fixo. Então, olha só, se você medir essa distância do ponto P até o ponto A e também medir aqui para trás, você verá que P1 é a imagem do ponto P quando o espelho se encontrava na posição A. Movimentando esse espelho sem girar para a posição B, ou seja, fazendo uma translação, tirando o espelho de A para B, a imagem desse ponto também se modifica de posição. Observem bem, quando você anda com o espelho de A para B, essa distância entre o espelho e o ponto fixo aumenta. E daí, a imagem dele não pode permanecer em P. Ela será produzida numa distância atrás do espelho, que é a distância entre B e P2. Então, olha só, essa distância de P até a nova posição do espelho, que é B, será igual à distância entre B e P2. Pelo diagrama, você percebe que entre A e B tem um deslocamento D minúsculo. E entre P1 e P2, o deslocamento é maior. Colocamos aqui como D maiúsculo. Nas notas de aula tem uma demonstração da relação entre Dzão e Dzinho, entre D maiúsculo, que é a distância percorrida pela imagem, e Dzinho, D minúsculo, que é a distância percorrida pelo espelho durante a translação. A demonstração prova que a distância que a imagem se desloca é o dobro da distância que o espelho foi deslocado. Por exemplo, se esse espelho foi deslocado 1 metro, a imagem do objeto se desloca 2 metros, o dobro da distância. Então, pessoal, para toda translação de espelho plano, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Claro que o observador ou ponto tem que permanecer fixo, né?
Esse ponto fixo determina toda a condição do exercício. Se você mexer na posição do ponto, a imagem dele também mexe. Então não faz muito sentido afirmar isso, né? Nós temos que pensar no ponto fixo e deslocar o espelho. Beleza? Ó, D maiúsculo igual a 2D minúsculo. Deslocamento da imagem igual ao dobro do deslocamento do espelho. Continuando a ideia de translação de um espelho plano, nós podemos relacionar as velocidades do espelho e as velocidades da imagem. Então imagine, por exemplo, uma pessoa parada em frente a um espelho e esse espelho podendo se deslocar em relação à pessoa. Às vezes, falando assim, nós imaginamos que isso nunca acontece no dia a dia. Mas olha que interessante, isso acontece toda hora no dia a dia. Por exemplo, quando um carro passa por um poste numa rua, o poste está fixo e o carro está em movimento. O retrovisor do carro está se deslocando em relação ao poste. Então esse retrovisor percorre uma distância e a imagem desse poste percorre o dobro da distância. Ou seja, como eu mostrei anteriormente, quando você desloca um espelho em relação a um ponto fixo, o deslocamento da imagem desse ponto é o dobro do deslocamento do espelho. E lembrando então, lá do primeiro ano, existe uma relação entre deslocamento e velocidade. A velocidade, por exemplo, no movimento uniforme, ela é dada por ΔS sobre ΔT. Supondo, por exemplo, o movimento de translação desse espelho um movimento uniforme, quando esse espelho se desloca, por exemplo, a uma velocidade de 1 metro por segundo, a imagem que ele gera de um determinado ponto fixo ou de uma pessoa fixa se desloca, por exemplo, a 2 metros por segundo. Por quê? Porque o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. E daí a velocidade da imagem será também o dobro da velocidade do espelho, como representado aqui. Velocidade da imagem igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Lembre-se que toda velocidade depende de um referencial. Então, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho em relação ao referencial da pessoa parada, imóvel em frente ao espelho. Agora uma coisa interessante que provavelmente todo mundo aqui já fez, já brincou alguma vez. Quando você era criança, talvez você tenha feito isso, eu fiz muito, tá? Já falo para vocês, que é pegar um espelhinho plano, fazer ele refletir a luz do sol e movimentar o espelho plano, girar o espelho plano e ver para onde a imagem refletida da luz do sol vai. A distância que ela percorre numa parede, no chão, ou até mesmo uma brincadeira, colocar essa imagem no rosto do colega, né? Muito comum. Isso pode ser explicado pela rotação de um espelho plano. Imagine que você tenha inicialmente um espelho plano na posição horizontal, refletindo os raios de luz de uma lanterna, ou de um laser, ou do sol, o que você quiser. Então, o espelho plano horizontal, raio de luz atinge esse ponto e é refletido. E aí você mantendo o ponto O nesse espelho fixo, você gira o espelho. Ao girar o espelho um ângulo alfa, demonstra-se que esse raio de luz refletido sofrerá um giro 2 alfa. Então olha só, esse raio refletido não mais voltará nessa posição. Por quê? Porque o raio incidente no espelho não mais atinge esse ponto, passa a atingir o ponto aqui de baixo. Ó. E ao ser refletido, tem esse desvio, né, em relação à direção original. Observe bem, a direção original de reflexão era essa. Ao você girar o espelho, o raio de luz sofre essa mudança de direção. Este ângulo, que é o mesmo deste, é 2 vezes o ângulo que você girou o espelho. Ou seja, se aqui fossem 30 graus, a imagem sofreria um desvio de 60 graus. Agora temos uma curiosidade interessante que também pode ser cobrada em prova de concurso, prova de vestibular, etc. Que são imagens múltiplas formadas em 2 espelhos planos. Imagine aqui nesse exemplo, tá?
um objeto que parece um bule, uma chaleira, uma coisa assim, em frente a dois espelhos planos associados. Esse objeto terá múltiplas imagens, imagens formadas diretamente por cada espelho e imagens refletidas sucessivamente entre esses dois espelhos. Essa figura 3D pode ser transformada aqui, olha só, numa figura 2D desse tipo. Um ponto P, um ponto luminoso, um ponto objeto qualquer, situado entre os espelhos E1 e E2, que tem um vértice em comum, um ponto O, e esses dois espelhos formam um ângulo alfa, né, um com o outro. Olha só, ponto P situado entre E1 e E2 e um ângulo alfa entre os espelhos. O número de imagens formado nesse sistema pode ser dado por essa equação aqui. N é o número de imagens formadas pelas reflexões entre um espelho e outro. Ele é igual a 360 graus dividido por alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Esse é o número de imagens conjugadas ou formadas por esse sistema de espelhos aí, onde existe um ângulo alfa entre eles. Mas é importante lembrar de duas observações. Essa fórmula ela tem duas condições para sua validade. Se 360 graus dividido por alfa for um número par, ou seja, se esse resultado aqui der um número par, nós falamos que o objeto pode estar colocado em qualquer posição entre os espelhos. Então, o objeto P, por exemplo, numa relação dessa de 360 graus dividido por alfa, se essa relação for igual ao número par, esse objeto P pode estar em qualquer lugar, perto do espelho 1, perto do espelho 2, etc. Agora, observe bem, se 360 graus sobre alfa der como resultado um número ímpar, para se obter n imagens, o objeto deve estar sobre o plano bissetor do ângulo alfa, ou seja, na metade dessa região aqui, essa região entre os espelhos, tem um plano bissetor, e esse plano bissetor, ele aparece nessa equação. Se 360 graus sobre alfa for um número ímpar, esse objeto só pode estar situado na metade do ângulo alfa. Ou seja, se alfa for 30 graus, esse objeto estaria situado numa região aqui, definida, por exemplo, a partir de E1 em 15 graus. Agora vamos aos exercícios, né? Exercício número 1. Um observador O, representado aqui, está olhando para o espelho plano da figura. Quais dos objetos representados ele poderá ver por reflexão no espelho? Bom, pessoal, olha só. Isso aqui é uma planta baixa de uma sala. Aqui é a porta da sala, o observador O em frente a um espelho. Situação muito comum no dia a dia, né? Muita gente tem espelho plano em sala. Aqui é o espelho plano, lembre-se, olha só, os três risquinhos, né? Na região de trás do espelho, a região onde o observador não está situado. A solução desse exercício passa pelo traçado do campo visual relativo a esse observador. Olha só, para você traçar o campo visual, você deve pegar na perpendicular sempre a distância entre o observador e sua imagem. Como fazer isso? Traça uma linha perpendicular em relação ao espelho. Marque a distância do observador até o espelho para trás, formando a sua imagem. Então, por exemplo, se aqui desse uma distância, sei lá, de 2 centímetros, aqui para trás você ia marcar 2 centímetros também no seu desenho. E aí, fazer uma linha para cada extremidade. Olha só. Essa linha aqui determina, junto com essa, o campo visual do espelho. Toda essa região que está dentro do campo visual, o nosso observador pode enxergar nesse diagrama por reflexão dessa sala de casa aqui. Então o observador O só poderá ver por reflexão o vaso, as poltronas ao lado do sofá, a mesa e o aparador. A poltrona ao lado da porta, ele só vê um pedacinho, o nosso livro
digamos assim, afirmou que ele não enxerga, a poltrona ao lado da porta e o sofá ficam fora do campo visual. Ou seja, o nosso livro nem considerou esse pedacinho aqui como a poltrona toda, e é correto, né? Não é a poltrona toda que ele enxerga um pedaço da poltrona ao lado da porta, além dessa região toda aqui. Ok? Agora temos o exercício número 2. Qual das alternativas representa corretamente o objeto AB e sua imagem A'B' formada por um espelho plano? Aqui é uma coisa interessante em questões de vestibular e concurso. Muito comum colocar um espelho plano na horizontal. No nosso dia a dia isso não é tão comum, tá? Raramente você vai num local que tem um espelho plano no chão. Às vezes você até vê alguma coisa refletida horizontalmente numa poça de água ou num vidro, mas não é comum um espelho plano no chão por motivos óbvios, né? Mas o pessoal que elabora a questão de prova gosta de colocar esse diagrama aqui. Esses são espelhos planos. O objeto AB em frente ao espelho plano vai ter uma imagem A'B'. Então, eu vou direcionar aqui o nosso raciocínio para uma coisa interessante. A imagem de um ponto tem que ser simétrica a ele em relação ao espelho. Então a imagem do ponto A tem que estar atrás do espelho, simétrica ao ponto A, ou seja, na mesma distância. Aparentemente, a letra A está correta, né? Mas só para o ponto A, porque o ponto B não tem uma imagem simétrica a ele. B' não está na mesma distância de B em relação ao espelho. Aplicando esse raciocínio em todas as situações descritas, você chega à resposta letra B. Olha só, a resposta letra B é a resposta que indica para nós que a imagem de A está atrás do espelho, a linha, na mesma distância, ou seja, ela é simétrica ao espelho. A imagem de B também está em relação ao espelho na mesma distância e atrás do espelho. Ligando a linha B', você tem exatamente a imagem do objeto extenso AB. Resposta, letra B. Exercício número 3. Um espelho plano está no piso horizontal de uma sala, e novamente o espelho no piso horizontal, de uma sala com o lado espelhado voltado para cima. Então imagine a situação, tem uma sala com o espelho no chão, ele está refletindo tudo o que acontece acima dele nessa sala. O teto da sala está a 2,40 metros de altura e uma lâmpada está a 80 centímetros do teto. A lâmpada deve estar num pendente, né, a 80 centímetros do teto. Com esses dados, pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e sua imagem formada pelo espelho plano é em metros igual a... Pessoal, desenhos ajudam muito. Nesse caso, resolvem esse exercício. Porque, observe bem, ele está narrando a situação numa sala. Espelho no chão, teto, altura da sala, lâmpada pendente do teto. Não recomendo resolver esse tipo de questão de cabeça. Recomendo fazer desenho. Observem a solução. A sala tem 2,40 metros. Esse é o piso da sala, que coincide com o espelho, porque o exercício falou que o espelho está no chão da sala, no piso da sala, e a lâmpada está a 80 centímetros do teto. Então você tem teto, chão. Então, repare bem, a distância da lâmpada até o espelho, que é o que importa para nós, distância do objeto até o espelho, ela é a diferença entre 2,40 metros e 80 centímetros ou 0,8 metros. Então dá 1,60 metros. Então repare bem, a lâmpada está a 1,60 metros do chão, que também é 1,60 metros do espelho, porque o espelho coincide com o piso da sala. Então aqui é o teto, embaixo é o chão, e essa distância é 1,60 metros. Então repare bem uma coisa, a imagem dessa lâmpada se formará simetricamente em relação ao espelho, ou seja, 1,60 metros atrás do espelho. E, como o exercício pediu, a distância entre a lâmpada e a sua imagem, ela será igual à soma de 1,60 metros mais 1,60 metros,
que dá 3,20 metros. Resposta letra D. Então, repare bem, um desenho interpreta a questão, ajuda muito. Não tem como estudar ótica sem desenho, pessoal. Recomendo fortemente você fazer um diagrama desse tipo. Não precisa ser um diagrama tão artístico como esse, né? Que tem o teto bonitinho, a lâmpada, a luminária. Você faz pontos e traços. Traço horizontal para o teto, traço horizontal para o espelho, um ponto representando a lâmpada, mede as distâncias corretamente e soma as duas, que é a distância entre a lâmpada e a sua imagem. Beleza? Exercício número 4. Oscar está na frente de um espelho plano, observando um lápis, como representado na figura. Com base nessas informações, é correto afirmar que Oscar verá a imagem desse lápis na posição indicada pela letra. Pessoal, um comentário sobre essa questão. Ela é muito famosa, uma questão do antigo vestibular da UFMG. Ela aparece em vários livros de física, de várias maneiras, tá? Porque ela é extremamente conceitual e muito interessante. Observem, olha que problema, olha só. M está dentro do espelho. Não há imagem formada dentro do espelho, mas ela induz você ao erro, né? Porque está na linha divisada de Oscar, aparentemente, né? Você olha para cá e imagina que Oscar está vendo o lápis e depois talvez a imagem do lápis, talvez o ponto M. Nenhuma imagem se forma dentro do espelho. Nenhuma imagem se forma dentro do espelho. Ao mesmo tempo, N também induz ao erro. E eu estou te falando isso porque eu já testei essa questão em vários simulados de cursinhos, quando eu dava aula em pré-vestibular. Muita gente marcava N e M, muita gente. Porque às vezes o desenho induz você ao erro. Cuidado! Para resolver essa questão, você tem que levar em conta apenas uma coisa: condição de formação de imagens no espelho plano. A imagem é formada de maneira simétrica em relação ao objeto. Você deveria marcar as extremidades do lápis e na perpendicular pegar a distância do lápis até o espelho e marcar atrás do espelho. Da ponta do lápis até o espelho, marcar atrás e depois unir os dois pontos. L é a imagem do lápis em relação ao Oscar. Resposta letra B. Cuidado, viu? Essa questão aí ela induz ao erro, tá? De novo, para você não ter dúvida, basta aplicar a condição de formação de imagem em relação ao espelho plano. Marque linhas perpendiculares ao espelho e depois pontos simétricos ao ponto objeto, a cada ponto objeto, né? Então, um ponto objeto cria um ponto imagem, outro ponto objeto, outro ponto imagem, unindo os dois, você encontra a imagem do lápis. Temos aqui, novamente, um exemplo clássico de pré-vestibular. FUVEST, que é o vestibular da USP. A figura representa um objeto A, colocado a uma distância de 2 metros de um espelho plano S, e uma lâmpada L, colocada a distância de 6 metros do espelho. Letra A. Copie a figura e desenhe o raio emitido por L e refletido por S que atinge A. Explique a construção. Então a letra A pede que você faça um raio de luz que atinge o espelho, é refletido e chega até o observador A. Essa é a ideia do espelho plano. Pegar um raio de luz, refletir esse raio e deixar que você consiga enxergá-lo. É isso que a letra A pede. Letra B. Calcule a distância percorrida por esse raio. A resolução do exercício 5 passa por traçados geométricos. Você não pode deixar de ficar atento a isso. Então, observem bem. Para você enxergar uma lâmpada, é necessário que ela tenha imagem. Então, como é que você faz a imagem de uma lâmpada? Olha só. Traça uma perpendicular em relação ao espelho e marca atrás do espelho a mesma distância da lâmpada até o espelho. Então, observem bem, isso aqui é um diagrama, né? Um desenho apenas, um croquis, não é em escala real. Mas se fosse no mundo real, você teria uma lâmpada 6 metros e atrás do espelho, 6 metros, a sua imagem. Então, repare bem, olha,
Se aqui tiver medido em centímetros, sei lá, 5, 6 centímetros, você marca aqui atrás a mesma coisa. E aí, agora vem o pulo do gato desse exercício aí. Você une a imagem até o observador, fazendo essa linha, que atrás do espelho é tracejada e na frente do espelho é linha cheia. E aí, logo após, você vem unindo a lâmpada até esse ponto determinado pela interseção da linha que sai lá da imagem com a superfície do espelho. Então, repare bem. Primeiro, marque a imagem. Segundo, trace uma linha da imagem até o observador, que é essa linha toda aqui. Esse ponto é o ponto que servirá de guia para o seu raio de luz. Se você fizer essa construção certinho e medir com um transferidor esses dois ângulos, eles serão iguais. Então, em relação a essa normal no espelho plano, o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Esse é o sistema que a gente usa para resolver a questão na letra A. A letra B ela é mais interessante. A letra B pede a distância percorrida pelo raio de luz que sai de L, toca o espelho e chega até o observador A. A distância é a soma desse segmento mais esse. De maneira direta, não dá para fazer muito fácil não, sabe? Então você teria que determinar, olha só, a base desse triângulo, fazer Pitágoras em dois triângulos. Dá trabalho. Pode fazer, não é nada difícil, mas dá um pouco mais de trabalho. É mais fácil fazer assim, ó, como eu resolvi aqui para vocês. Esse triângulo, ele pode ser rebatido, né? Feito um simétrico a ele atrás do espelho. Olha só, aqui existia aquele triângulo lá determinado por A. Eu marquei uma linha, é um ponto auxiliar, é como se fosse a imagem de A em relação ao espelho. E depois disso, liguei a lâmpada até esse ponto. Pessoal, observem bem, essa região aqui, olha só, essa distância é igual àquela lá. Então, se eu conseguir calcular tudo isso, ó, acompanha o mouse, é a mesma coisa que calcular a soma desse segmento com o outro. Bom, depois que eu enxerguei isso, vamos lembrar do nosso velho amigo Teorema de Pitágoras. Temos um baita triângulo retângulo aqui, notável, né? 6, 8 e 10. Mas como é uma questão aberta, é bom demonstrar. Temos, olha só, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Quais são esses catetos? Olha só, 6 mais 2, que dá 8. Por que 2? Porque eu rebati esse triângulo para trás aqui, porque eu fiz um simétrico a ele. Então, pessoal, olha só. A base não é mais 6. A base desse triângulo agora é 8, né? 6, dado inicial do exercício, mais 2. A altura continua sendo 6. Então, eu tenho ΔS ao quadrado, distância percorrida desse raio de luz, é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, resposta 10 metros. Então, repare bem, a soma dessa distância mais essa dá 10 metros. Mas eu individualmente não sei quanto vale esse segmento e nem esse. Eu sei que a soma dos dois dá 10. Beleza? Exercício número 6. A figura representa um espelho plano E, vertical. Está aqui o desenho. E dois segmentos de reta B e CD perpendiculares ao espelho. Supondo que um raio de luz parta de A e atinja C, parte de A atinge C por reflexão, o ponto de incidência do raio de luz no espelho dista de D em centímetros. Olha que interessante, ele é semelhante ao exercício anterior. O raio de luz sai de A, toca o espelho e chega até C.
ok? Então A é a nossa fonte luminosa e C poderia ser o nosso observador. Então um raio de luz sai de A, toca o espelho, chega a C. Ele pede o seguinte: o ponto de incidência do raio de luz no espelho dista de D. Para resolver isso, é interessante marcar a imagem de A. Repare bem, ponto A, sua imagem, a linha. Olha só, marcando a imagem a linha, primeiro passo, de A até a linha. Eu traço esse risco, esse segmento de reta que une a linha até C, determinando este ponto aqui. Este ponto, eu jogo o raio de luz incidente nele, ele é refletido até C. Então, observem bem, temos o seguinte, olha só, um raio de luz que parte de A, toca o espelho, chega até C, formado a partir da imagem da fonte luminosa, a partir de A'. Bom, pessoal, é o seguinte, o exercício deu que essa distância toda de B até D são 48 centímetros. E esse exercício também pediu a distância do ponto de incidência da luz até o ponto D. Essa distância será chamada de x, tá? Olha só, tudo é 48. Até aqui, que é o desconhecido, é x. Essa parte que falta para 48 é 48 menos x. Por que eu estou fazendo isso? Para criar a condição de semelhança de triângulos. Porque, olha só, eu posso afirmar que esses dois triângulos amarelos aqui são semelhantes. Repare bem, eu posso escrever uma semelhança de triângulos que me dê a resposta para x, que é a distância do ponto de incidência da luz até o ponto D. Eu posso montar essa semelhança da maneira que eu quiser, mas eu posso montar de uma maneira fácil, que é colocando x diretamente. X está para 48 menos x, assim como 50 está para 25. Então repare bem, ó, base maior está para base menor, assim como a altura maior está para a altura menor. Resolvendo essa equação em x, eu acho x igual a 32 centímetros e marco no exercício resposta letra C. Claro que esse desenho não está em escala, mas observe que ele guarda assim uma certa, digamos, uma certa aparência de desenho correto. Por quê? A distância de B até D seria 48. 48 é essa distância toda aqui. E eu achei x 32. Então esse x é menor do que 48. Ou seja, o x, a distância do ponto de incidência do raio até o ponto D, é menor do que a distância total de 48. Eu estou no caminho correto. Eu estou, digamos assim, sem erro de conta. Olhando pelo desenho, eu posso afirmar que x é menor do que 48. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.